Hoje nós vamos saber e aprender um pouquinho sobre o que é uma planta alimentícia não convencional, conhecida como punk. Muitas pessoas pensam que é mato, mas na realidade não é mato. Vamos conhecer agora, daqui para frente, algumas plantas alimentícias não convencionais, as punks. Não é matinho, hein? Vamos lá. Com certeza você passa por uma dessas plantas todos os dias e nem se dá conta. As plantas alimentícias não convencionais, as punks, estão por toda parte e deveriam estar no seu prato também. Elas são encontradas, como dizia um amigo meu no interior, facinho, facinho, e muitas vezes crescem espontaneamente nos nossos quintais e nós temos a mania de considerar daninhas, como pragas. Mas muitas dessas plantas são comestíveis, você sabia? São folhas, sementes, frutos e até flores. Este tema não é novo. O uso destas plantas já vem sendo incentivado por muitas pessoas, inclusive por chefes brasileiros, como o Alex Atala, que tem aderido às punks como ingredientes no dia a dia da cozinha. De acordo com a bióloga da Fujama, Fundação Jaguarense do Meio Ambiente, Fernanda Miranda da Silva, as punks apresentam índices nutricionais iguais ou superiores às hortaliças, raízes e frutos que estamos habituados a comer. São ricas fontes de vitaminas, antioxidantes, fibras, sais minerais, que nem sempre são encontrados em outros alimentos, além de poder, medicinalmente falando, de algumas delas, explica ela. Mas, quais são as opções que nós temos aqui perto de nós? É difícil dizer todas as punks que podemos encontrar, mas junto da bióloga Fernanda, nós elencamos algumas. Veja a lista que foi preparada. A primeira delas é o almeirão do campo, conhecida também como chicória do campo, ou ainda como radite. Nativa do sul do Brasil, essa punk pode ser encontrada em clareiras de matas, caminhos, campos não lavrados, em pomares, cafezais e terrenos baldios, geralmente no inverno. Suas folhas têm alto valor teórico de cálcio, zinco, fósforo e potássio. A parte comestível é a folha, podendo fazer saladas, refogados e sopas. A próxima é o azedinho, ou o trevo azedo. As folhas podem ser arredondadas ou um pouco mais pontudas. Aposto que essa você conhece desde criança. O azedinho a gente sempre encontrou por aí, na rua ou no quintal de nossa casa. Aí a gente dava uma esfregadinha antes de colocar na boca, dar umas mastigadinhas e fazer aquela careta característica de "ai que azedo". Pois é, o que a gente não imaginava é que o azedinho é mesmo comestível. É uma planta que cresce em abundância em locais menos claros, criando um cobertor sobre a terra com uma bonita coloração esverdeada. Geralmente encontrada no mesmo habitat em que crescem as samambaias, em regiões muito úmidas. Pode ser usada num preparo de saladas verdes, dando um sabor azedo, semelhante ao do limão para a salada. Pode ser usada cozida para o preparo de comidas quentes, como sopas, ou ainda misturada aos sucos, como o suco de laranja com mel e gelo, por exemplo, que fica com uma bebida extremamente refrescante, saborosa e super relaxante. A outra é a capuchinha. É uma planta anual suculenta e que se alastra com facilidade, crescendo melhor em solos ricos em matéria orgânica, aerados e úmidos. As folhas são arredondadas de coloração azul esverdeada e suas flores são vistosas, com a coloração que varia de amarelo a vermelho escura. Pode ser utilizada tanto como planta ornamental como planta alimentícia. Como hortaliça possui toda a parte aérea comestível, incluindo caules, folhas, flores, botões florais e frutos verdes.
As folhas e as flores apresentam sabor picante, muito parecido ao do agrião. Costela de Adão, o fruto, ou conhecida também como monstera deliciosa. Tem esse nome por ser uma planta muito característica, com folhas grandes em forma de costela. O fruto da planta parece um espigão de milho gordo, mas deve-se tomar o cuidado ao comê-la. Somente madura. Comê-la somente madura, estou repetindo, porque quando verde pode fazer mal. A planta dela é venenosa, mas o fruto é comestível e demora mais de 1 ano para amadurecer. Para saber se está madura, é só usar o olfato. Se sentir um perfume intenso de abacaxi, tutti-frutti, ela já está perfeita para comer. Mas coma somente as percinhas que já se soltaram do miolo, senão as toxinas das frutas verdes, né, quando estão verdes, podem fazer mal. Vá com calma e coma um pouquinho por dia e use somente as partes da casta que já se soltaram. Não esqueça. Lembra um pouco a banana e a fruta do conde. Originária da América Central, a monstera deliciosa é cultivada hoje em todo o mundo tropical, incluindo o Brasil. Porém, quase sempre como planta ornamental que cresce até em ambientes internos. A maioria das pessoas prefere comer in natura mesmo. Elas já fizeram compotas, sorvetes, colocaram na salada de frutas, que aliás é uma boa ideia, rechearam tortas e até mesmo usaram como ingrediente para fazer rum. Dente de leão. Essa planta cresce naturalmente em várias regiões do Brasil, inclusive do mundo inteiro, e há outros motivos para incluí-la na dieta. O dente de leão selvagem tem 7 vezes mais fitonutrientes do que o espinafre, por exemplo, além de ser uma grande fonte de vitamina A e C. Suas folhas podem dar origem a pratos refogados e cozidos, além de saladas. O consumo também pode se estender às suas flores. A planta é considerada por muitos como uma praga que invade jardins, relvados, matos, beiras de ruas e mesmo perto de praias e rios, mas principalmente encontrada em terrenos baldios. Esta planta faz a alegria das crianças no verão que sobram as suas sementes puramente para brincar. A próxima que nós vamos ver é o inhame. No Brasil, em geral, é chamado de cará, mas no Nordeste brasileiro e em muitas partes do mundo é também conhecido como inhame. É uma planta muito rústica que produz tubérculos, raízes tuberosas, comestíveis. É mais comum nas regiões úmidas. É fácil de colher, fácil de preparar e muito saboroso. É um pouco mais comum nas feirinhas e mercados, comparado às outras punks. É consumido cru, cozido, amassado, em sopa, em creme, em caldo, batido com água de coco ou como massa, até mesmo de pizza. A outra punk que nós estaremos falando agora é a Ora Pronobis. Uma das mais conhecidas entre as não convencionais é esta, ou seja, a Ora Pronobis. Trepadeira, desenvolve-se em vários tipos de solo e de clima. É de fácil cultivo e tem alto valor nutricional. É rica em vitaminas A, B e C, fibras, fósforo e as suas folhas são a sua parte comestível, podendo ser consumidas secas ou frescas, cruas ou cozidas e até acrescentadas a massas de pães. Há receitas que utilizam suas flores também. Uma outra que muita gente conhece, né, mas não imaginava nem que era uma punk, é o picão preto, também conhecido como carrapicho. Largamente naturalizada em quase todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo, é uma planta bastante comum em ambientes degradados. Cresce em pastagens e terrenos baldios, se alastrando rapidamente. Muito utilizado pelos indígenas como planta medicinal, o picão é rico em vitaminas e minerais como o magnésio, o ferro e o potássio. Seu sabor levemente picante lembra o espinafre. A recomendação é que antes do seu consumo ele seja cozido e pode dar origem a diversos pratos, como saladas temperadas, farofas, sopas e entre outros.
Pode ser preparado um chá gelado a partir da água do cozimento do picão, com adição de suco de limão e açúcar. A próxima que iremos ver é a taioba. Nasce geralmente em áreas de floresta, no subbosque, à sombra da mata. O clima é tropical e úmido e chuvoso, onde ela se encontra. Suas enormes folhas são comestíveis, ricas em minerais como ferro, cálcio e fósforo. As folhas de talo também devem ser cozidas, pois crus apresentam o efeito tóxico do ácido oxálico. Para reconhecer a folha da taioba comestível, é só prestar atenção. Possui uma espécie de linha contornando toda a sua borda, e as folhas se fundem exatamente no talo. A planta tem uma folha grande e inteira verde, folha e talo, tá? Por isso, folhas de plantas semelhantes como o talo roxo, portanto, não devem ser ingeridas, pois podem ser tóxicas. Você já ouviu falar dessa aqui, a tanchagem? É possível encontrar essa punk em jardins, gramados, pomares, beiras de estrada e solos agrícolas em geral, principalmente se parcialmente sombreados. Cresce normalmente no inverno. As folhas jovens, flores e sementes são comestíveis, tanto crus como cozidas. Podem ser usados em bolinhos fritos, pães refogados, molhos e saladas. Agora, como conclusão final, é importante que você saiba. O termo punk foi criado em 2008 pelo biólogo e professor Valdeli Ferreira Knapp e refere-se a todas as plantas que possuem uma ou mais partes comestíveis, sendo elas espontâneas ou cultivadas, nativas ou exóticas, que não estão incluídas em nosso cardápio cotidiano. Como são plantas que nascem por todos os lugares, mas a bióloga Fernanda Miranda da Silva explica que é difícil especificar esses locais, pois a maioria deles são matinhos, né? Ou são capinados. Procure ajuda de quem sabe diagnosticar corretamente esses matinhos, que na realidade são maravilhas para o nosso organismo. Por favor, não vá saindo por aí caçando os matinhos e comendo tudo o que você vê pela sua frente, pois essa matéria tem um caráter puramente informativo. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.